Olá, como vai? Tudo bem? Hoje é o típico dia de inverno da Flórida. Choveu a noite inteira, nós amanhecemos com 11 graus, umidade 80%, vai fazer sol de tarde, então vai ficar aquele dia lindo, mas por enquanto agora está frio. Nós tivemos na semana passada, da noite do sábado para o domingo, o recorde de temperatura baixa em Orlando dos últimos 17 anos. Fez 4 graus negativos. E eu vou mostrar para você o que acontece quando nós temos uma geada desse jeito, né? Que fica tudo gelo. Algumas árvores são resistentes ao frio, outras não. Algumas plantas são, outras não. Uma boa notícia é que a maioria das ervas daninhas não suporta o congelamento. Então, se você vê aqui... aliás, hoje vai ser o dia dos Renatos, tá? Vou mostrar a reforma do Renato daqui, depois a gente vai mostrar a reforma do Renato de lá. Se você olhar aquela azaleia lá, a azaleia não queimou com a geada, mas as ervas daninhas que estão na azaleia queimaram. E todas as plantas que não resistem, o frio queimou. Então aquela hortênsia aqui, se você olhar ali, tem um pouquinho de hortênsia ali, ela queimou todinha. Então agora o que a gente tem que fazer? Quando chegar fevereiro e começar a esquentar, a gente corta toda ela, poda toda ela e na primavera ela cresce mais bonita. Hoje o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para você como é que está o andamento da reforma da minha casa aqui em Longwood, na Flórida. Não foi feito muitas coisas. Nós estamos... Todas as equipes estão ocupadas, eu não tenho nenhuma equipe livre, eu não confio em mais ninguém. Então eu estou esperando para que eles fiquem livres para eles continuarem o trabalho aqui. Algumas coisas foram feitas, você vai ver a diferença. Então vamos lá entrar nessa casa maravilhosa. Você assiste a vinheta e daí eu encontro você lá dentro. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Olha, eu vou te dizer uma coisa, para começar, né, eu não gosto desse monte de plantas aqui na frente da casa e na frente da porta. Isso aí vai tudo sair. Primeiro porque eu tenho medo de cobra e elas se escondem nesses lugares aí. Então é muito provável que um dia você vai sair e vai ter uma aqui no meio. Então elas não gostam muito de ambientes abertos, elas procuram os bushes. Coloca aí, Lucas, bushes, os arbustos. E tem aquela bugavilha ali que eu já tive uma bugavilha. Bugavilha é uma guerra contra a natureza. O dia que você vai podar, você toma espinhada por tudo quanto é lado. O espinho, ele é tóxico, então fica vermelho da coceira, da alergia. E aquela bugavilha, e você arranca da raiz e ela nasce. Você arranca da raiz e ela nasce. E você arranca da raiz e ela nasce. Então assim, é um problema. Olha ali, Dani, mostra as plantas todas queimadas. Judiação, né? Demorou tantos anos para crescer, ficar desse tamanho e agora queimou. Tomara que elas se recuperem. Vamos entrar lá então? Vamos entrar dentro dessa casa? Eu sei que tem a polícia do português, né? Que vai falar, você falou isso errado, você falou aquilo errado, você falou aquilo errado. E olha, eu nem vou me aventurar a acender nenhuma luz. Então assim, vai ficar um pouco escuro. Você lembra dessa casa? Olha só.
Primeira coisa que você vai notar de diferente, a demolição já foi feita, tá? Toda a demolição que eu queria fazer já foi feita. Agora, quais vão ser os próximos passos? O próximo passo é fazer o replumbing. Escreve replumbing, mas se pronuncia replumbing. O replumbing é o seguinte, os canos dessa casa aqui são muito antigos. São canos de cobre já com 50 anos por baixo desse piso aqui. Eles foram concretados no radier da casa, no slab que nós chamamos. Então, agora quando a gente faz um replumbing ou um reencanamento, eles são feitos todos pelo telhado com a última tecnologia de canos de PVC. Então vai ser feito esse replumbing. Depois que o replumbing for feito, vai fazer todo o encanamento de acordo com a planta. Depois que for feito esse encanamento, aí vai levantar as paredes novas, daí vai fazer elétrica, daí a gente começa com os acabamentos, tá certo? Então se você olhar no teto, já foi tirado todo o revestimento de pipoca, o telhado está em excelentes condições, as vigas são super grossas, já foi tirado aquelas vigas falsas, que vai ser diferente. Essa parede de pedras aqui, eu já sei o que eu vou falar com ela, o que eu vou fazer com ela vai ser um pouco controverso. Eu não vou tirar as pedras, porque eu acho que futuras gerações talvez gostem da pedra. Mas eu acho que ela está muito rústica por tipo de design que eu quero fazer. Então eu vou encapar ela com drywall e ela vai ser toda branca. Mas eu vou deixar a pedra. Se um dia, daqui 50 anos, alguém compra essa casa, eu já passei desta para uma melhor. E aí a pessoa vem, tira e fala, nossa, tinha pedra. E aí eu vou deixar uma carta aqui dentro, para a hora que a pessoa abrir e ler. Uma coisa interessante que eu queria dizer para vocês, muitas pessoas falaram, teve umas perguntas do Renato Responde, que as pessoas disseram assim, Renato, por que as pessoas põem nome nas casas nos Estados Unidos? E eu perguntei para o Alex, e o Alex não soube responder. Mas aí eu fui pesquisar, é um costume comum de colocar nomes nas casas dos Estados Unidos. E nós vamos colocar um nome nessa casa e nós vamos fazer uma placa para pôr lá na frente. Daqui a pouco eu conto para vocês qual vai ser o nome. Então vamos começar aqui. Aqui, as plantas, né, de como vai ser, você já viu. Essa daqui é a planta de elétrica. Por causa da poeira, nenhuma tá ficando aqui. Eu preciso reimprimir isso aqui tudo de novo. As janelas nós colocamos este plástico aqui para evitar que tenha muito curioso ficar olhando aqui o que está acontecendo, né? Se bem que aqui as pessoas respeitam muito, as pessoas não entram no ambiente dos outros. Essa casa está gelada, não dá para ligar o ar-condicionado nem o aquecedor, ela vai ficar desse jeito mesmo. E como eu falei para vocês naquele episódio anterior, a cozinha vai ser aqui, junto com a sala de jantar. Então aqui vai ser a parede do fogão, esse piso vai ser suspenso e a ilha vai ser aqui, porque eu quero lavar a louça e tomar café e ver essa vista maravilhosa. Então vamos começar daqui. Este é o hall de entrada, essa parede vai ser fechada, a passagem do hall para dentro de casa vai ser aqui e aqui vai ser o lavabo. Originalmente na planta eu coloquei a porta do lavabo para lá, mas depois algumas pessoas comentaram, muito obrigado de ter comentado, talvez seja melhor a porta abrir aqui para frente. E aí eu vou fazer um desenho de moldura que a porta vai ser quase que escondida. E aqui, vamos ver se, não acende nada, viu? Acendeu, olha lá. Esse aqui era o corredor da claustrofobia, lembra? Que era um corredor fininho, assim, super apertado. E eu tirei todos os closets, eu falei, vou fazer com que ele fique mais largo para dar uma sensação mais aberta. Então, se você olhar agora, o corredor é largo. Aquela quantidade enorme de closets fazia com que o corredor ficasse muito pequeno. Então, agora o corredor é bem largo, bem espaçoso. Depois que as novas paredes subirem, vai ficar muito confortável. Uma coisa que a gente tem que pensar... Dani, olha, gente, desculpa, eu vou fechar essa blusa aqui porque tá gelado.
Vamos lá. Tem que ser forte, vamos. O que tá falando? Uma coisa que você tem que pensar é que numa casa, nos Estados Unidos, você tem que ter closets altos para colocar vassoura e aspirador. Então, eu tinha tirado tudo, né? Tinha tirado todos os closets, ia ficar tudo aberto assim. Daí eu comecei a pensar, onde é que eu vou colocar os aspiradores? Onde é que eu vou colocar a vassoura? Onde é que eu vou colocar o mop? Onde é que... Porque eles são altos, todos assim. Então, a porta que vai... essa parede ali vai ser fechada. A porta que vai ser do hall, passagem do hall, porque não vai ter porta, vai ser aqui. Então, esse pedaço de parede aqui vai ter um closet pequeno para aspiradores e mop. E aqui vai ser fechado e essa vai ser a suíte de visitas. Vai ter um quarto de visitas com o banheiro de visita, só para visitas. E aqui caiu. Vamos botar de volta ali. Então esse quarto vai ser o quarto de visitas, o closet vai ser ali. Eu vou colocar no quarto de visita 2 camas de solteiro, porque nós recebemos mais pessoas solteiras do que casais. Quando vier um casal, eles têm a opção de pegar essas 2 camas, a juntarem e ficar com uma cama maior. Ou dorme numa cama separada enquanto estiver aqui. E esse quarto eu vou fazer ele Ralph Lauren. Esse quarto vai ser um quarto típico americano Ralph Lauren, porque daí quando as visitas vierem, elas vão ter certeza que elas estão nos Estados Unidos, porque vai ser um quarto americaníssimo. E aí você tem esse hall bem mais largo. Essa parede vai ser fechada, aqui vai ter um sistema de gabinetes bem fininho sim. Gabinetes para guardar roupa de cama e um monte de outras coisas. Aqui vai ser a nossa academia, não vai ser aberta, ela vai ter uma porta de embutir assim, aí ela vai ser fechada, de vidro jateado ou não. E aqui nós vamos ter os nossos aparelhos de exercício, porque eu quero ter uma academia dentro de casa, tá bom? Aqui é a lavanderia. Acendeu. Aqui é a lavanderia. Será a lavanderia? A lavanderia já tem uma clarabóia aqui, uma skylight que nós chamamos. A máquina de lavar e secar vai ficar aqui em pé. Isso aqui vai ser tudo fechado, essa máquina de ar-condicionado vai ter uma porta só para ela. E esse encanamento todo, quando nós tiramos a porta daqui, esse encanamento está no caminho. Ele vai ter que ser todo movido mais para cá, para dentro da lavanderia. E eu não vou colocar a porta na lavanderia. Quero que a lavanderia seja aberta, porque a pessoa vai passar, vai ver que linda que ela vai ficar. E mesmo porque em casa nós temos porta na lavanderia e ela nunca fica fechada. Nunca, 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 nunca. Ah, mas e o barulho da máquina? A gente não lava a roupa de madrugada. A gente não lava a roupa de madrugada. Então, vai ser uma porta aberta. Se alguém no futuro for comprar essa casa, quiser uma lavanderia com porta, o problema é dessa pessoa, a pessoa que ponha, tá? Eu vou dizer como eu quiser. E aqui, lembra que eu falei para você sair daqui e ir para a cozinha, você tinha que dar a volta toda? Agora não mais, porque agora tem essa passagem aqui. Então, para você ir para o corredor dos quartos, vai ter essa passagem e aquela passagem. Então, ela dá a volta inteira. Melhorou muito o layout. Aqui atrás do Dene vai ser a nossa sala de TV. Essa é a sala de TV. Tirou aquela coisa horrível lá do canto. Vai também ter uma porta embutida de abrir assim, bem bonitona, que fecha. E aí uma cortina de parede a parede, então vai ficar bem escurinho aqui, bem gostoso. Esta daqui vai ser a suíte do Alex, né? Já falei, eu e o Alex, nós dormimos em quartos separados. Não significa que que o amor é diferente, é a mesma coisa. Nós só chegamos à conclusão que nós dormimos muito melhor sozinhos. Inclusive eu durmo com 2 cachorros e ele dorme com 1 cachorro. E antes dormíamos nós 5 na mesma cama. E era aquele apertado, um batia no outro, acordava a noite inteira. Então a gente... E aqui vai ser a suíte dele. Vai ter uma suíte lá, vai ter um lavabo lá.
academia, sala de TV e a suíte do Alex. Então essa porta do corredor vai ser fechada, vai ter uma porta só para ele aqui. Então esse banheiro aqui, grande, que tinha uma pia dupla, vai ter uma pia grande, mas sem ser dupla. E aqui vai ser o chuveiro dele. Como o chuveiro dele é minúsculo, era bem apertado, eu vou mover esse vaso mais para lá, para poder fazer um chuveiro para ele maior, porque ele é grande. Um chuveiro pequenininho desse aqui, quando você vai para uma banha e se virar, você fica batendo o braço ou no vidro ou nas paredes. Então assim, vai ser um chuveiro bem mais generoso, porque não vai precisar ter pia dupla, porque vai ser uma outra suíte. E aqui o quarto dele, nós tiramos o closet e o quarto é grande demais, né? É um quarto bem grande. E ele fez um pedido. Ele falou assim, eu quero ter uma mesa com computador dentro do quarto. Eu falei, no, never. Porque computador não é para ficar, você não deve trabalhar dentro do quarto que você dorme. Melhor você ter um quarto pequenininho, com 2 mesas de cabeceira. Não põe TV no quarto, mas ele falou que ele vai pôr no dele, porque ele gosta de dormir com a TV. Eu não suporto. Então ele pediu, eu falei, então vamos fazer o seguinte. Como ele vai usar o closet de lá, no lugar do closet eu vou fazer um mini escritório para ele, separado do quarto. Ainda vai caber uma cama boa, ele quer uma sleigh bed, então assim, vai ser tudo bom para ele aqui. E ele vai ter um escritóriozinho separado aqui quando ele tiver que trabalhar de casa no sábado, no domingo ou no final das tardes. Se a pessoa quiser comprar essa casa, vai dar para transformar esse escritório num closet. Então assim, eu não mato a casa. Se bem que o que vai acontecer com a casa, eu pretendo ficar aqui até o fim dos dias, o que vai acontecer com ela depois não importa tanto. Quero fazer ela do jeito que eu vou viver. Então, vindo para cá, nós ficamos num debate do que nós íamos fazer com essa sala aqui fora. Porque a gente já vai ter essa sala aqui que não vai usar. Ah, por que não vai usar? Porque eu sei que não vai usar. Na minha casa eu tenho uma sala de estar formal que não usa. Só usa quando tem festa. Então, essa sala aqui vai ficar assim só quando tiver festa que vai sentar. Ninguém vai sentar aqui, não vai ter TV aqui. Vai ter a cozinha ali e tal. TV na sala de TV, TV no quarto do Alex, talvez no meu quarto. E a gente estava falando, vai ter mais uma sala aqui vazia? A gente vai ficar com mais uma sala vazia? E essa casa, ela não tem lanai. Por quê? Porque eles fecharam esse lanai. Isso daqui era um lanai e eles fecharam esse lanai. Então não tem mais lanai a casa. E o lanai é uma coisa que eu e o Alex usamos todos os dias. A gente chega, nós fazemos o nosso jantar, depois que nós comemos, nós pegamos um refrigerante, uma Coca-Cola, nós vamos lá para frente da piscina e ficamos batendo papo, ouvindo música, vendo os cachorros fazer isso, aquilo. Tem a hot tub, a gente entra no jacuzzi, sai. Então, nós usamos o lanai todo dia. E essa sala fechada não é a mesma coisa de você abrir a porta. Não é um lanai, você não tem contato com a natureza. Então, o que vai ser feito aqui? Depois de muitos debates, aquela porta gigantesca que está lá, ela vai ser retirada de lá e ela vai ser trazida para cá. Vai ter que ser colocada numa viga de sustentação e aquela porta que custa uma fortuna, deve custar uns 35 mil dólares. Ela vai ser desmontada e ela vai ser colocada aqui. Vai dar mais visão de lá de fora porque ela é mais alta e ela vai ser inteirinha de vidro. E aqui vai ser aberto para a piscina, como é na nossa casa hoje, que é o jeito que nós gostamos. Então aqui eu já tirei aquele bar medonho daqui. Ia ter uma pia com não sei o que lá, mas como essa porta de vidro vem toda para cá, não vai ter mais, né? Nós não precisamos de pia, mesmo porque a cozinha é aqui na cara. Então eu vou ver se eu vou mudar isso aqui para lá, mas aqui vai ser um lanai como é na nossa casa. Tem um jogo de sofá, tem uma mesa, tem mais uma mesa, e então assim vai ser
aberto, e aí você vai ver as árvores, se tiver frio a gente põe uns aquecedores aqui dentro, se tiver calor vai ter ventilador, então assim vai ser um lanai como ela na nossa casa. E aqui, se você ver o vídeo do projeto, aqui vai ser a minha despensa, forno duplo, coffee bar, a estação de café. Do lado de cá vai ser a minha scullery, a minha butler's pantry, e ali vai ser a cozinha. Então, tá saindo, né? E agora vem aqui olhar o tamanho que ficou essa suíte primária. Essa deve ter um interruptor em algum lugar dentro, eu só não sei. Eu tenho medo de ligar isso aqui e dar uma explosão. Pá! Vai ser legal, né? Botar no vídeo a explosão. Aí, acendeu. Então, gente, olha só o tamanho dessa suíte, desse quarto. Ele é quase do tamanho do apartamento do meu irmão inteiro. Então, assim, não precisa ter um quarto desse tamanho. Porque daí você põe uma cama e fica um vazio e fica fora de escala e fica ridículo. Ah, põe uma mesa com computador, põe um sofá. Eu nunca vou sentar num sofá dentro do quarto. Nunca, pra quê? É só pra ficar enchendo linguiça. Então, aqui vai ser feita uma parede e a minha cama vai ficar aqui, pra lá. E ali vai ter uma cômoda. E aqui vai ter uma mesa de cabeceira e outra mesa de cabeceira. E aqui vai ser a porta, a luz que vai entrar lá de fora, como vai ser tudo aberto, ela vai entrar dentro do quarto. Ela vai entrar no quarto. E com essa parede aqui, isso aqui tudo vai ser closet. Toda essa extensão aqui vai ser o closet. Aqui no final desse closet aqui, ó, vai ter que ser escuro mesmo, porque a gente não achou onde liga essa luz. O que eu posso fazer é ligar a luz do meu celular. Então, isso aqui tudo para lá vai ser o closet. Nessa parede aqui, eu vou ter uma mini máquina de lavar e secar, que é só para lavar a roupa do casal. E a roupa de cama do casal e as toalhas deste banheiro. Ela é mais ou menos a minha altura, ela tem uma máquina de lavar embaixo e uma máquina de secar em cima super potente, super ótima. E aqui vai ter um balcãozinho com um cesto de roupas para roupa colorida, um cesto de roupas para roupa branca e um balcão para dobrar. E aí cabideiro, tudo aqui, móveis, tudo aqui, móveis, tudo aqui. E o banheiro vai ser tudo isso daqui e aquela parte ali de fora que nós já fizemos um pequeno telhado. Pode ser que dê para ver, olha, já foi fechado o telhado aqui. Já foi fechado o telhado aqui, então ali vai ser chuveiro, uma pia, outra pia, quarto do vaso. E aí desse lado aqui, a gente vai ter, deixa eu apagar essa luz aqui. A porta para entrar no chuveiro vai ser aqui. Aqui vai ter um banco para quando você sai do chuveiro, você senta, enxuga seu pé, não sei o quê. Do lado de cá vai ser a sauna e dali até ali na frente vai ser o meu mini escritório, com o meu computador e as minhas coisas. Então vai ser uma suíte muito boa, vai ter a parte de dormir, um closet grande, um banheiro grande, um chuveiro, uma sauna e um escritório. Não é? Bem grandão. E aqui é a garagem. Então aqui vai ter uma porta. A porta do escritório eu vou deixar... eu não sei ainda se eu vou colocar uma porta no escritório, eu vou deixar ele meio abertinho assim. E a garagem, olha, já foi limpa também. Já foi limpa, já tiraram a textura do teto da garagem. Nós guardamos essa pia, guardei alguns lustres, guardei o espelho, guardei as portas, guardei um monte de coisa que eu ainda não sei se eu vou usar. Mas vai ser legal, né? Uma garagem de 3 carros. Eu vou contar pra vocês, eu ia socar meu carro esse ano antes de comprar
a casa. Agora, sabe-se lá quando. Porque você sabia que eu já tô com esse carro por 3 anos, Dani? 3 anos. Nem parece, né? E eu ia trocar por um outro e agora com uma vaga de 3 carros, eu não preciso trocar, porque eu adoro esse carro. Eu vou ficar com ele até ele cair os pedaços, que é desmontar inteirinho sozinho. Então eu posso comprar outro e deixar ele guardado aqui, mas quando eu vou poder comprar outro, meu filho? Aí sabe-se lá Deus. Então agora que você viu a minha reforma, nós vamos lá na casa do Renato e da Neiva para ver como está a reforma da casa deles, tá bom? Daqui a pouco. Chegamos. Aí, Rê, a sua casa, Rê, toda demolida, toda danada, toda danada. Então, aqui, essa reforma aqui vão ser 90 dias. A gente tem 90 dias para terminar essa reforma. Então, aqui tem um monte de gente trabalhando, não é igual a minha que está fechada. Se eles não estivessem aqui, eles estariam trabalhando na minha casa. Então olha só, lembra que aqui tinha um monte de arcos? Esse daqui já fechou, esse do meio eu deixei porque eu gostei dele. Agora tem um hall mais definido aqui e ali os arcos dali sumiram, não tem mais os arcos. Eu comprei 2 janelas antigas, né, de demolição, que vão ser colocadas ali, que vão ser janelas internas, aí vem pra cá. Aqui continua sendo closet. Essa daqui é a suíte primária. Não é? Então, olha só o tamanho desse quarto. Então vem cá. Já tirou toda a pipoca, deixou a moldura que é bonito. Tá indo bem, mas sabe quando parece que faz um mês que tá aqui o negócio não anda? Porque no começo só vai dinheiro, vai dinheiro, vai dinheiro e você não vê. Né? Já foi feito todo o encanamento desse banheiro. É isso que eu falei para vocês do replumbing. Essa casa aqui, os antigos moradores já fizeram o replumbing. Então vem aqui ver. Olha só. Esses canos aqui eram os canos antigos da casa. Eram os canos antigos da casa de cobre. Aí a empresa que fez esse replumbing, ela passou todos esses encanamento novo pelo sótão. Então é tudo novo, não se passa mais nada por baixo, fica tudo por cima. A única coisa que tem que tomar muito cuidado é ter certeza que todos os buracos do telhado estão muito bem tampados e que não tem bicho lá dentro. Porque se um rato comer um desses canos que aconteceu na casa de um cliente nosso, ele esguicha e aí cai todo o drywall e inunda a casa. Mas mantendo o sótão com veneno, com não sei o que, com bem tampado, e fazer uma inspeção por ano, não tem problema nenhum. Essa casa já foi feito esse replumbing há 5 anos e nunca aconteceu nada. Então aqui na frente dessa janela nós vamos ter uma banheira maravilhosa. Aqui vai ser o quarto de banho do Renato e da Neiva. Esse vai ser o quarto de banho. Vai ter uma porta de vidro sim, porque eu não quero ele também muito escuro. Então vai ser vidro aqui. Um pouquinho mais abaixados vai ter 2 chuveiros. Eu tirei a janela daqui de dentro, porque eu não gosto de janela dentro do box, porque ela fica pondo shampoo aqui, é um negócio horrível. Então aqui vai ser todo azulejo maravilhoso e esta janela vai para cá, onde vai ser o vaso. Então aqui vai ser o chuveiro, vai ter 2 cabeças de chuveiro aqui para 2 pessoas usarem. Shampoos vão ser um nit embutido aqui, para não ver na hora que entrar no banheiro. Aqui vai ser o quarto do vaso. Muito obrigado. Muito obrigado, ó, como a gente é bem tratado aqui, ó. Ele trouxe um cafezinho aqui pro chefinho. Obrigado, Dani.
E aqui nós vamos fazer um gabinete para dentro desse banheiro para guardar papel higiênico e umas outras coisas, porque isso é um pedaço vazio. E a parte de baixo, ela vai ser aberta para dentro do closet do proprietário, onde vai ter um negócio lá. E aqui esse pedaço todo aqui vai ser a bancada com duas pias. Vai ser duas bancadas, com um espaço entre elas para um lixinho, que eu acho muito importante. Eu tô aquecendo a minha mão aqui nesse café. Tá um gelo aqui, se você soubesse. Então, assim, quando a gente faz um gabinete inteiro, geralmente a parte de baixo eles fazem com esses gabinetes que parecem de cozinha, que eu acho horrível. E essas pias maravilhosas que nós colocamos nas nossas reformas, elas só vendem online e elas são unitárias, elas têm pé, que eu acho lindo. Não gosto que chega até o chão, como é feito nas casas de construtora. Então vai ter uma grande aqui para ele, uma grande ali para ela, com espelho, arandelas, etc. Aqui não tem muita mudança. O closet deles. Você lembra que esse quarto aqui tinha um banheiro conjugado que passava por aqui? Aí você tinha um banheiro conjugado? Nós dividimos esse banheiro em dois. Então aqui é o banheiro. Então agora vão ser duas suítes. Este é o banheiro desta suíte. Então olha só que bom que ficou. Ficou um banheiro bom para um quarto de hóspedes. Vai ter uma janela ali. Então assim, ficou excelente. E não precisava de um banheiro grande, que um monte de gente que tem que usar, é melhor ter dois menores que você pode usar só quem está no quarto. E aqui, não sei se você vai conseguir passar aqui, hein, Dani, que você tá gordinho. Aqui nós temos o banheiro do segundo quarto. Não ficou bom? Agora tem um banheiro para lá, um banheiro para cá. É por isso que você tem que contratar um designer, tá? Não tenta fazer você, deixa cada macaco no seu galho. E aí, o corredor aqui, e nós temos esse último quarto daqui. Aqui o que nós fizemos? Era um banheiro que compartilhava com a piscina e com o corredor. Então eu falei pro Renato, quero fazer 2 banheiros aqui. Então a casa tem 4 banheiros, agora vai ter 6 banheiros. Então vai ter um especial para piscina e um especial para esse quarto. Então essa casa tinha 4 quartos, 3 banheiros aqui dentro e um banheiro lá fora, 4. Agora ela vai ser 4 suítes, mais o lavabo, mais esse banheiro. Então eu peguei o espaço desse closet aqui para fazer 2 banheiros e construir um closet aqui dentro do quarto, que é esse closet aqui, porque precisa ter um closet. Então aqui eu construí esse closet. Então este banheiro aqui, que era o banheiro da piscina, agora vai ser só o banheiro deste quarto. E aqui dentro, ali, ó, mostra ali, Dani, porque ele está totalmente fechado por dentro e por fora. Então este banheiro aqui vai ser um banheiro completo para a piscina, inclusive com chuveiro. Eu só consegui fazer isso porque eu peguei o espaço do closet. Aí ficou um quadradão. Deu para dividir com um banheiro para cá e um banheiro para lá. E aquele banheiro ali vai ser o banheiro da piscina, mas ele vai ter pia, vaso e chuveiro. Porque às vezes vem uma criançada nadada e quer dar banho nas crianças. Pode dar banho aqui e já coloca a roupa nelas para, entendeu? Os visitantes não precisam entrar dentro da casa, dentro dos quartos para tomar banho. E agora eu vou ter que pedir para eles parar com essa serra, com esse negócio que eles estão fazendo lá. Ah, olha aqui. Aqui nós temos a planta nova da casa. Então esse aqui é a suíte primária, 2 pias aqui com a banheira, o quarto de banho e o quarto do vaso. Aí aqui virou uma suíte, aqui virou outra suíte, aqui virou outra suíte e esse banheiro agora abre para fora, que é o da piscina. Tá? Agora a gente vai mostrar um pouco lá a parte da cozinha e a gente terminou. Esse vídeo super comprido, vamos lá. Vamos botar ordem nesse puleiro.
não tem mais os arcos, aí vai ter as janelas aqui. Aqui ele quis que fizesse um bar para ele, então aqui vai ser um mini bar para o Renato. E aqui a cozinha. Contar uma novidade. Ai, eu derrubei café. Ô Dani, dá pra só parar um pouquinho o barulho por 5 minutos? Tá bom. Dá, ainda tô tomando, deixa aqui que tá esquentando a minha mão aqui. Então aqui, essa é a cozinha nova da casa. Eu tive que tirar os armários que tinham ali, então eu construí uma despensa aqui. Essa vai ser a despensa grande, porque eu não posso aumentar a cozinha para lá e eu queria fazer a cozinha. O que foi muito bom, quando eu subi no ático, eu vi que não tinha nada em cima. E a cozinha, o teto da cozinha era dessa altura aqui. E aí o que tinha? Tinha uma armação de madeira e a estrutura do telhado estava mais ou menos uns 70 centímetros para cima, as vigas principais do telhado. Eu falei para o Daniel e para o Cássio, falei, Daniel, Cássio, esse pedaço aqui é oco, é vazio, dá para tirar, dá para subir o teto dessa cozinha. E aí foi isso que nós fizemos, nós tiramos o madeiramento, subimos o teto da cozinha, então olha como o teto da cozinha ficou alto agora. Ficou excelente, né? Ficou excelente, eu adorei. Não é uma cozinha totalmente aberta, ela dá até um pouco mais de privacidade, mas para a gente fazer ela totalmente aberta, a gente teria que entrar para lá naquela parte ali onde vai ser a sala de jogos ou invadir a sala de jantar. Então ela é uma cozinha um pouco mais separada, vai ter espaço para o pessoal sentar aqui. A pia vai ser aqui olhando para o quintal e para a piscina. Aqui vai ser a área de fogão. Aqui vão ser gabinetes e geladeira. Aqui é a sala de jantar. Vindo para cá, aqui vai ser a Butler's Pantry. Essa é a Butler's Pantry e tem uma clarabóia enorme dentro da Butler's Pantry. Por causa dessa clarabóia, a gente teve que mover a parede da Butler's Pantry um pouquinho, porque eu tinha desenhado a parede no meio da clarabóia. Vindo para cá, nós temos a lavanderia. Então, olha só que lavanderia excelente que ficou. E essa lavanderia tem uma janela. Então, ficou excelente o tamanho da lavanderia agora. Agora vai ficar uma lavanderia mais ou menos igual a da Mariana e do Alan. Máquina uma em cima da outra. A pia vai para cá, para frente da janela, vai trocar de lugar. Do lado de lá vai ser só balcão para dobrar roupa com os gabinetes. Do lado de cá, nós temos aquela sala de TV que virou o escritório. Vem cá ver. Ó. Ficou bonitinho o escritório deles, que eles montaram. Eu falei pro Daniel, toda vez que eu vou com planta não tem onde abrir a planta. Eu falei, compra uma mesa desmontável com umas cadeirinhas bem vagabundinha, assim, não vagabundinha de ruim, assim, baratinha. Umas cadeiras bem baratinhas para quando a gente sentar, a gente chegar a sentar. Aí eles têm o micro-ondas deles, eles compraram trouxeram uma cafeteira. Então aqui onde vai ser a sala de TV maravilhosa do Renato e da Neiva, hoje é o nosso escritório, tá? Então aqui eu coloquei os desenhos. Esse é o desenho da lavanderia. Esse aqui é o desenho da parede da geladeira, da parede da pia. Aqui é o desenho da Butler's Pantry. Olha aqui, Butler's Pantry. Aqui a planta da Butler's Pantry, aqui a planta da casa toda com medida, com os banheiros. E aqui então vai ser a sala de TV da casa. Um lugar que vai ter TV é no quarto deles, talvez no quarto dos hóspedes e aqui. E é isso. E é isso. E esse aqui é o escritório maravilhoso do Renato. Renato, eu tenho inveja de você por causa desse escritório, porque assim, é muito difícil você encontrar uma casa que tem um escritório com uma lareira dentro. Aonde você encontra isso? Eu nunca tinha nem visto, para falar a verdade. Então assim, uma lareira, não é uma lareira de verdade, tem uma chaminé para fora da casa.
Então, este escritório tem uma lareira de verdade. Então, assim, eu vou fazer para ele aqui. Ainda não perguntei para ele se ele quer uma TV, mas se ele quiser uma TV no escritório, eu vou botar a TV aqui, porque a mesa dele vai ficar de frente para a vista. Aí botar uma TV ali e vai ficar lindo aqui. E aí, nesses dias de inverno, igual fez na semana passada, que ficou 4 graus negativos, ele liga a lareira dele e ele fica trabalhando aqui, fecha a porta, não fala com ninguém. Fala assim, ninguém fala comigo, tá? Só a hora que eu aparecer. Todos os gabinetes dos banheiros chegaram. Aqui estão as janelas antigas que eu comprei para colocar na sala. Elas ainda vão ter que ser recuperadas, né? Nós vamos recuperar ela, dar um tratamento. Os vidros serão tirados, limpos, depois colocados de volta. Vai ser dado um tratamento, elas vão ser pintadas de preto, elas vão ser janelas internas naquela sala que vai ficar muito chique. Bom, olha só. Daqui mais ou menos uns 60 dias, 90 dias, a gente vai fazer o review dessa casa. Eu não vou voltar mais aqui. Vocês vão ter que ficar imaginando até o review. Daí no review ela já vai estar mobiliada, decorada, montada. Talvez não dê pra gente fazer a parte de fora até eles chegarem, porque eles chegam dia 15 de abril. Dia 15 de abril eles estão aqui. Então vamos ver, né? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu mostrei um pouco da minha reforma, que está praticamente abandonada, uma casa abandonada. Até a nossa seguradora cancelou o nosso seguro porque a casa não está ocupada. Teve que trocar por um seguro de casa não ocupada. Mas logo logo, eu espero que até o Natal a gente mude para nossa casa nova. E aqui, 15 de abril, eles estão chegando de mala e cuia, né? Então vai ter que ficar. E eu vou mostrando para vocês outras casas enquanto isso, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.